Amém, graça e paz. Bem, vamos dar início aqui à nossa Escola Ruiós, continuando o estudo de Atos dos Apóstolos. Amém. Estamos encerrando o capítulo 5 e já entrando no capítulo 6. Passa lá os slides, pastor Samuel. O notebook acho que tá meio lento de responder aí. Aí dá o clique e espera que ele vai. Tá. Olha só. Nós temos aqui no final do capítulo 5 de Atos, aquele relato da cura do coxo, né? Os Pedro e João vão indo lá ao templo e aí encontram um aleijado pedindo esmola, e tem aquele texto célebre, né? Célebre que a gente lembra muito, que é quando ele diz: não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho te dou, em nome de Jesus, levanta e anda. E aí acontece um milagre extraordinário, só que o que acontece também logo em seguida é que Pedro prega e é preso pelos saduceus ali, pelo sumo sacerdote. Eles são presos. E aí o que acontece? Acontece logo em seguida, né? Teve o milagre lá da cura, mas em seguida, quando eles estão presos, eu acho que passou demais aí, pastor, volta um pouco. Dá um clique e espera. Isso. Passou para frente, né? Voltando. Né? Não está muito bem esse. Volta mais. É que tem que dar um clique e esperar, porque está precisando do novo esse daí. Isso. Não, voltou de novo, né? Isso, esse aí. Então tá. E aí o que acontece? Não é esse. Tem que voltar novamente aí. Volta. Acho que tá. Deixa sair e dá o F5. Tem que dar mais um clique e o F5. Isso. Seta para cima. Tá muito lento, tá muito ruim. Isso, para aí. Seria só mais um voltando. Isso, aí, esse. Bora ver se para aí, que se deu mais de um clique ele vai voltar aí. Tá. Então, olha só, libertos. Agora dá só um para frente e espera, porque dá mais de um, aí ele vai só um para frente. Para baixo. Pronto. Libertos para uma missão. Então, o que acontece? Depois do milagre, acontece um outro milagre extraordinário, que é o quê? Os apóstolos são presos pelos saduceus e os apóstolos são libertos pelo um anjo. O anjo chega lá, abre as cadeias, os apóstolos saem e é até uma contradição, porque olha só, quem mandou prender, quem estava ali, o texto relata que quem prendeu, né, estava com o sumo sacerdote ali, eram principalmente os saduceus. E os saduceus não criam em anjos, né? Chega a ser cômico, né, isso? Eles não creem em anjo, aí Deus manda um anjo para ir libertar os apóstolos lá da prisão. Só que olha o que acontece, né? Eles foram libertos, mas o anjo já dá algo muito específico para eles. Diz assim, ó. O anjo fala, né? Vão ao templo e digam ao povo todas as palavras desta vida. Então eles foram libertos o quê? Para ir, para se esconder, para ficar no lugar seguro? Não, foi para se expor novamente.
né? Então são libertos para um propósito, libertos para uma missão. O anjo disse assim: eu estou libertando vocês, mas é para vocês voltarem lá para o lugar onde vocês foram presos e continuar pregando. Olha só, né? Na nossa mente seria: eu quero ser liberto para me poder fugir para outro lugar, me esconder. Mas o anjo diz exatamente: voltem lá, vocês foram presos no templo? Pois é, voltem para lá e continuem pregando. Vocês não terminaram a mensagem que vocês tinham para dar lá ainda. E aí o que acontece? Fala aqui no versículo 21, né, do capítulo 5 de Atos: tendo ouvido isto, logo ao amanhecer, entraram no templo e ensinavam. Então eles foram lá e cumpriram o que o anjo falou para eles: vão e preguem. E aí o que acontece? Aí mandam chamar, né, porque estava marcada a audiência, eles tinham sido presos já no final da tarde, e falaram assim: não, a gente vai guardar eles na prisão à noite lá, e de manhã a gente vai fazer aqui juntar o sinédrio. Só que na noite o anjo liberta eles. Quando é de manhã que eles estão reunidos, vão mandar chamar os apóstolos. O que acontece? Chegam lá, abrem as celas e está vazia. E está tudo trancado, e os guardas estavam na sua posição. E aí alguém dá uma notícia: olha, eles estão lá no templo de novo. E aí mandam buscar eles de novo lá. E aí o que acontece agora? Dessa vez eles são chicoteados, né, para não pregar por esse nome. E aí acontece algo interessante, que já no versículo 41, diz assim: e eles se retiraram do sinédrio, isso depois de ser chicoteado, eles se retiraram do sinédrio, muito alegres por terem sido considerados dignos de sofrer afrontas por esse nome. E todos os dias, ao contrário do que tinham falado, né, ameaçaram eles, chicotearam: não preguem nesse nome. E diz: e todos os dias, no templo, de casa em casa, não cessavam de ensinar e de pregar Jesus Cristo. Olha só, eles fizeram exatamente o contrário, né? E eles tinham dito: olha, é melhor obedecer a Deus do que aos homens. E continuaram. Esses são os mesmos que, quando Jesus foi preso, fugiram. Agora eles estão lá, se expondo, pregando todo dia, depois de serem chicoteados. Amém? E diz o quê? Que eles, e todos os dias no templo, e de casa em casa, não cessavam de ensinar e de pregar que Jesus é o Cristo. Dá só um clique aí, pastor. Isso, espera que ele vai responder aí em algum momento. Eu quero que ressalte essas duas palavrinhas. E todos os dias, no templo e de casa em casa, não cessavam de ensinar e de pregar que Jesus é o Cristo. Olha só, essas duas palavras aí, ensinar e pregar. Queria ressaltar ela nesse texto, porque olha só essas palavras. Ensinar, está até ali o grego lá entre parênteses, que é didasco. Né? Didasco, e o pregar é evangelizo. Evangelizo, tá? Então tem dois aspectos no pronunciamento da palavra, né? Na ministração da palavra tem dois aspectos. Inclusive, isso também aparece no ministério de Jesus, né? Em Mateus 11:1 diz assim: quando Jesus acabou de dar essas instruções aos 12 discípulos, saiu dali para ir ensinar e pregar nas cidades deles. Tá vendo? Então sempre tem esses dois aspectos: ensinar e pregar. Ensinar e pregar. E é tão interessante que nessa segunda passagem ali, o ensinar é o mesmo verbo lá de cima, o didasco, né? Didasco, mas o pregar é outro. É o queruso. Ou seja, evangelizo tem a ver com queruso, né? Evangelizar tem a ver com pregar. O pregar é justamente anunciar as boas novas, né? Evangelho significa as boas novas. Evangelizar significa as boas novas, tá? Então, pregar e ensinar, dois aspectos da ministração da palavra, amém? Então, nós temos ali, eu estou coloquei, tem o querigma e o didaquê, né? Nós falamos do quê? Do queruso e do didasco.
Irmão, por que é querigma, ou queruso, didaquê, didasco? É simplesmente porque um é verbo e outro substantivo, tá? Por exemplo, lá em cima eu botei os verbos, né? Queruso e didasco, são verbos. Mas os correspondentes substantivos são querigma e didaquê, tá? Ou seja, querigma é proclamação, pregação, didaquê é ensino, e lá em cima seria queruso é quê? Pregar. E didasco, ensinar, tá? Então, nós temos, na ministração da palavra, nós temos dois aspectos. O aspecto de pregar e o aspecto de ensinar. Tanto os apóstolos como Jesus pregavam e ensinavam, tá? Pregar tem a ver com o quê? Com anunciar as boas novas, a salvação, tá? Então tal que os dos verbos ali, né? Evangelizo e queruso. Amém? Olha só, o querigma, ele mostra a porta, tá? O queruso mostra a porta, é a proclamação, dizer, né? Olha, Jesus morreu para salvar, ele aponta onde está a porta para o pecador entrar. E o que ele causa? O querigma, a pregação, ela causa o quê? O incêndio no coração produz fé, amém? Já o ensino, ele aponta o quê? Ele aponta o caminho, é o como, né? Como se deve andar. Depois que eu passei, ouvi a pregação, ouvi o anúncio das boas novas, eu criei, eu entrei nessa porta que foi me indicada. O que eu preciso agora, né? Passei na porta e disse, agora? Faça o que mesmo? Né? Aí entra didaquê, o ensino. O ensino é o como você deve andar agora esse caminho, tá? Nós temos a porta, temos caminhos. Então, o querigma aponta para a porta. A didaquê aponta para o caminho. O querigma, ele produz fé. A didaquê produz obediência, tá? Amém? Querigma, porta, fé. Didaquê, caminho, obediência. Amém? Então, tem esses aspectos, né? Por isso que, às vezes, a gente vê irmãos, né, ministrando a palavra, e às vezes tem mais um aspecto do que o outro, né? E a gente tende a comparar, né? Irmão prega melhor, fala melhor, o outro... Não, só são aspectos diferentes da ministração da palavra. Um está trazendo mais uma palavra de pregação, de anúncio, né? Para produzir fé, para mostrar a porta. E o outro, às vezes, está trazendo mais uma palavra de ensino, de dizer o como, mostrar, né, o caminho, mostrar como devemos andar para produzir obediência. Amém? Pode passar. Aí, isso. Então, irmãos, nós temos o quê? Né? Encerramos capítulo 5 de Atos e entramos no capítulo 6. Tá? O que aconteceu? Nesse capítulo 6 acontece algo interessante para a prática da igreja, né? Que é o quê? Havia distribuição diária, né, ali de suprimentos para as viúvas. Naquela época, a viúva ela era muito necessitada, né? Porque geralmente a mulher dependia do seu sustento completamente do marido, né? E às vezes, quando ele falecia, ficava totalmente desamparada, né? A não ser que tivesse filhos. Amém? Então, só que, olha só, a Assembleia tinha crescido muito, lembra? Na primeira pregação de Pedro foram 3.000. Na segunda pregação diz que o número de discípulos subiu a mais 5.000, a quase 5.000, né? Então, a Assembleia, ou seja, essa igreja de Jerusalém já era uma igreja grande e em pouco tempo, né? Tinha muitos membros. Olha só, e considerando que fala 3.000 homens ali, provavelmente, incluindo filhos e esposa, ia dar muito mais gente, tá? E aí começou a ter problemas. Aumenta-se o número de pessoas, aumenta-se os problemas, né? Aumenta as probabilidades de problemas. E não foi diferente lá, né? Se nós temos problemas, eles também tiveram. E o que foi? As viúvas, né, dos helenistas começaram a reclamar. Olha, a gente está ficando esquecido aí na distribuição diária. Aí.
E, olha só, vou até ler esse texto, que diz assim, Atos capítulo 6, versículo 1. Naqueles dias, aumentando-se o número de discípulos, houve murmuração dos helenistas contra os hebreus, porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Aí, cabe esclarecer, quem eram os helenistas e quem eram os hebreus? Tá? Helenistas eram os hebreus de fala grega. Aliás, eram os judeus de fala grega. E os hebreus eram os judeus de fala aramaico, né? Que falavam aramaico lá naquela época. Tá? Ou seja, o judeu hebreu era o mais raiz, o mais ali que viveu na região mesmo da Palestina. E o helenista é aquele que tinha se dispersado, né? Até tem uma palavra para isso que é diáspora, né? Eram os judeus da diáspora, da dispersão, que ficaram espalhados, e muitos deles esqueceram, inclusive, a língua lá, né? O aramaico, e alguns falavam somente o grego, tá? Então, eles eram considerados até assim, judeus mais de segunda classe, assim, não eram, né? Porque não retiveram todo, né, a língua ali, né, dos judeus. Então, mas a igreja cresceu e se tornou um grupo heterogêneo, né, misturado. E aí começou a haver o quê? O choque de culturas, tá? Entre os judeus de fala grega e os judeus mesmo lá da região que falavam o hebraico. Amém? E aí, então os 12 convocaram a comunidade dos discípulos e disseram. Isso aqui é interessante a gente prestar muita atenção, porque é algo bem prático, né, na igreja, que foi a constituição desses ajudantes aqui dos apóstolos, né? O que os 12 disseram? Não é correto que nós abandonemos a palavra de Deus para servir às mesas. Por isso, irmãos, escolham entre vocês 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito e de sabedoria, para que encarreguemos deste serviço. Tá? Quanto a nós, nos encarregaremos a oração, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. Tá? Olha só, irmãos. Aqui, né, entende-se que é a primeira constituição do diaconato, tá? É a primeira estabelecimento, né? Ou seja, Deus começou a construir, né, os fundamentos, né, as doutrinas, o modo com que a igreja se organizou no processo, né? Ou seja, o Espírito Santo foi ensinando, foi direcionando, né? Agora surgiu uma situação que precisou de algo ser estabelecido, e aí começou a questão do diaconato, tá? Aqui aparece a palavra diácono? Não, tá? Aqui aparece o que aparece aqui que remete aos diáconos? Aqui aparece o seguinte, ó, quando ele diz assim, ó, houve murmuração, né, dos helenistas contra os hebreus, porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Essa palavra distribuição é diaconia. Estava sendo esquecidos na diaconia diária. Entendeu? Então faz referência à questão do diácono. Mais adiante, diz assim, não é correto que nós abandonemos a palavra de Deus para servir as mesas. Esse verbo servir é o verbo diaconeu. Tá? Então aqui não fala diácono, mas fala os verbos, né, diaconeu e o substantivo diaconia, que fazem referência ao diaconato, amém? Ao dispenseiro. Tá? Diácono significa isso, um dispenseiro, um serviçal. Tá? É um servo no sentido de serviçal. Tá? Às vezes era o mordomo, né? Era a pessoa que era encarregada de uma casa, de cuidar das questões da casa, de administrar. Então, era uma honra, né? Então, irmãos, aqui aparece essa instituição, né? Precisa-se de pessoas que
sejam aquelas que da execução, né? Os executores, os que realizam as obras, né? E a gente vê assim, às vezes tem muitos irmãos que dizem assim, irmão, eu não tenho essa habilidade de estar no púlpito, de pregar, de falar. Mas às vezes o irmão ou a irmã é um trator, né? Para trabalhar, para fazer acontecer as coisas, e aí acha que não tem dom nenhum, né? E aqui, alguns foram chamados especialmente sobre esse encargo. E aí o que aconteceu? Diz assim, ó, o parecer agradou a todos. Que parecer? Dos apóstolos de dizer, ó, escolham 7 homens, cheios do Espírito Santo, de sabedoria, de boa reputação, e para se encarregar desse serviço. Aí, todo mundo gostou, né? O parecer agradou a todos. Então, elegeram 7 homens, olha só. Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Parmenas, Nicolau, prosélito de Antioquia, apresentaram estes homens aos apóstolos que orando, lhes impuseram as mãos. Tá? Aqui é interessante que os apóstolos não escolheram, né, os diáconos, não escolheram eles pediram para a assembleia escolher, a assembleia escolheu e trouxeram para eles, e eles oraram, né, e aí reconheceram eles, estabeleceram eles, impondo as mãos, ou seja, foi um ato ali, entre aspas, oficial, né? Não foi algo, a comunidade, né? Ou seja, envolveu, a comunidade escolheu e a liderança ali empossou, vamos dizer assim, né? Deu a chancela. Senhor Limar, eu queria fazer uma pergunta. A questão do diaconato ou de diaconia, ela pode ser considerado um dom, um ministério, um encargo? Onde é que ele se enquadra? Se nós lermos lá em Romanos, capítulo 12, tem uma lista de dons lá, né? Que fala dom de misericórdia, fala de contribuir, né? E lá tem também aquele que serve, né? O que exerce o ministério, algumas traduções falam servir, o ministério fala desse dom do serviço. Agora, tem que se fazer uma diferença entre o dom e o cargo, o ofício, tá? É diferente. Muitos podem ter o dom de serviço, né? De ter essa habilidade, né? De estar servindo, de administrar, de fazer acontecer, mas existe os que são oficialmente como é que eu diria, reconhecido nesse cargo, né, na igreja oficial. Se tu lê lá em Filipenses, logo no início ali, os primeiros versículos, Paulo separa a igreja, os santos, né, ele se dirige à igreja lá e diz assim, ó, né, aos santos que vivem em Filipos, inclusive bispos e diáconos. Então ele faz uma separação na assembleia de santos, né, os irmãos, os bispos, a liderança, o presbitério, né, o governo, e os diáconos, que é esses que foram reconhecidos oficialmente. Então, uma coisa é ter o dom, outra coisa é ser empossado num ofício ali na igreja, da diaconia, tá? Então, existe um cargo oficial na igreja. Eu costumo dizer que na igreja, biblicamente, existe 2 cargos apenas. Só existe 2. Que é o do presbítero, bispo, né? E do diácono. São os 2 cargos oficiais, que são, ou seja, tem que ser reconhecido mediante a imposição de mãos diante da Assembleia, que foi esse caso aqui. Entendeu? Aí que está. Nem todos na igreja têm cargo, porque se é só 2 cargos, não dá para dividir toda a igreja entre... Mas todos na igreja têm função e todos têm dons. Eu não fui, né, empossado, entre aspas, aqui como um diácono, eu não vou servir. Não, pelo contrário, deve servir, deve exercer seu dom, tá? Então, assim, a incumbência de servir, de ser útil no corpo, de desempenhar a tua função, não está ligado a tu ter ou não um cargo. Amém? Então, há o serviço, há o dom e há o cargo. Aí tem que fazer essa diferença. Dom e cargo é diferente. Amém?
Deixa eu ver se eu esqueci alguma coisa. Justamente, olha só. Em Timóteo, né? 1 Timóteo. Ele fala das qualificações do diácono, né? Olha só. Diz assim, 1 Timóteo capítulo 3, a partir do versículo 8. Diz assim, olha só, isso aqui são os requisitos para alguém ser reconhecido no cargo de diácono, tá? Diz assim, do mesmo modo, quanto a diáconos, é necessário que sejam respeitável, de uma só palavra, não inclinado a muito vinho, não ganancioso, conservando o mistério da fé com consciência limpa. Também estes devem ser primeiramente experimentados. Aqui a gente vê que eles tinham uma prática, né? Ali ele coloca uma prática que era, primeiro, a pessoa vai ter um período de estágio, né? Para o diaconato, né? Primeiro seja experimentado. E caso se mostre irrepreensível, que exerça o diaconato. Tá vendo? É sério. Então, ou seja, tinha um período de estágio ainda, né? De experimento. Tu vai servir como diácono aqui ainda em estágio experimental, né? Lembra do funcionário que entra lá, da experiência, né? Mais ou menos isso. Olha só. A gente tende a achar que é tudo muito espiritualizado, né? Na igreja, muito, às vezes, né, tende a ser tudo muito solto. E, claro, existe a questão de a gente criar muitas regras que não tem nada a ver com a Bíblia, mas existe algo também de organização que é bíblico, tá? Algo de administrativo, né, de organização que é bíblico. Amém? Do mesmo modo, quanto a mulheres, é necessário que elas sejam respeitáveis, não maldizentes, moderadas, fiéis em tudo. O diácono seja marido de uma só mulher e governe bem os seus filhos e a própria casa. Aqui, esse mulheres, o texto, né, não deixa muito claro se é as mulheres dos diáconos ou se são mulheres diaconisas, né? Eu tendo a pensar que sejam mulheres diaconisas, né? A forma com que o texto se desenvolve aqui, e até porque a Bíblia fala de outra diaconisa, né? Como Febe, né? Então, existe a questão da mulher exercer o diaconato, tá? Amém? E olha só o calibre desses homens, né? A gente lembra aqui principalmente de Estevão, olha o nosso Estevão, né? De Estevão e de Filipe, né? E olha só, o cargo que eles exerciam, né, como diáconos, é uma coisa. O dom é outra, que inclusive, olha só, se a gente for ver pela parte de dom, Filipe, inclusive, tinha um dom ministerial. Os irmãos lembram qual era o dom ministerial de Filipe? Que era um dos 7 aqui, dos diáconos? Né? Lembram? Evangelista, né? Filipe, o evangelista. Se fala de cargo na igreja, Filipe era o quê? Um diácono. Se fala de dom ministerial, Filipe era o quê? Um evangelista. Entendeu? Justamente. Ou seja, o cargo é uma coisa, o dom ministerial é outra. O dom ministerial, ele pode ser reconhecido, mas não oficialmente na igreja. Os irmãos podem olhar, de repente, para uma pessoa, né, olhar para o Railton assim, e dizer assim, puxa, eu vejo no Railton um evangelista. Né? Pode reconhecer assim. Os irmãos aí, ou seja, há um reconhecimento não formal. Agora, isso em relação aos dons, né? Aos ministérios, aos dons. Agora, em relação ao cargo, é necessário que haja um reconhecimento formal. Ou seja, a liderança, o governo da igreja impõe as mãos e reconhece aquele cargo sobre a pessoa. Amém? Então, e olha só, né? Isso aqui, ó, lembra de Moisés? Moisés
estava lá tendo que cuidar, né? Toda a congregação vinha diante de Moisés para receber conselho, né? Para julgar as causas, para resolver os pepinos lá do povo, né? E aí, ele passava o dia todinho lá atendendo gente. E aí o sogro dele, o que falou? Moisés, isso não vai dar certo, isso, nem o povo vai ser atendido como deveria, e nem tu. Escolha, né, homens capazes e coloca para administrar, para julgar a causa do povo, né? Então, não existe isso de centralizar numa pessoa, né? Geralmente, na maioria de muitos crentes, ele imagina assim, o pastor é o que faz tudo. O pastor é o que é evangelista, é o que prega, é o que né, faz tudo. E é o membro, né? Faz nada. Mas não é. Existe o quê? O corpo de Cristo. E no corpo de Cristo, todos os membros têm que funcionar. Viu, Solimar? A questão do diácono, por exemplo, sabe um caminho muito forte aqui na igreja para a diaconia? Não é só servir na recepção, não é só limpar, isso tudo faz parte, né? E tem irmãos que têm esses dons, assim, tem esse encargo de servir nas áreas práticas, né? Mas um caminho muito prático que eu vejo hoje na igreja, aqui na Abapai principalmente, é se tornar um líder de uma casa de atos. Por quê? Porque ali ele vai começar o quê? Ele vai começar a servir as pessoas. Literalmente, ele vai servir as mesas. O que ele vai fazer? Né? É literalmente preparar um cafezinho, preparar alguma coisa, vai servir os filhos dos irmãos, os convidados, e ainda vai pastorear. Então, eu vejo aqui na igreja, assim, não como uma regra geral, né? Mas o princípio primordial é o quê? Quer ser um diácono na igreja? Sirva na casa de atos. Porque ali tem muito serviço. Tem oração, tem necessidade dos irmãos, tem muitas coisas, a gente vai ver muitas coisas. E isso vai refletir também dentro da estrutura da igreja, né? Com as coisas práticas da igreja, se importar com as coisas práticas, arrumações e outras coisas mais, né? Por exemplo, no serviço da cozinha solidária, é uma diaconia, também uma diaconia, né? No serviço também, só que essa diaconia é tão forte que ela ultrapassou os limites, ela vai ultrapassar os limites, ela vai ser forte dentro da igreja e ela começa a atingir lá fora, né? Atingir as pessoas, e assim vai. Então, um dos caminhos que eu indico hoje, pastor, eu gostaria de me tornar um diácono na igreja. Meu irmão, se torne um líder de uma casa de atos. Abra a sua casa ali para receber as pessoas, cuidar de pessoas, se importar com pessoas, né? Aí vai aparecer as necessidades das mesas, né? Vai aparecer pessoas até com necessidade de fome e outras coisas, né? Então, é uma dica que eu estou dando aqui, amém? É bênção ser diácono. E olha só, lá em Timóteo ainda, naquela lista, lá ainda diz assim, pois os que desempenham bem o diaconato alcançarão para si mesmos uma posição de honra e muita ousadia na fé em Cristo Jesus. E aí a gente vê isso bem na vida mesmo de Estevão, né, e de Filipe, né? Muito a história dos dois que é relatada ali. Realmente a ousadia deles na fé era incrível, né? Amém? Pega o microfone. Boa noite, graças e paz. Amém. Em 1 Timóteo 3, no capítulo 3, fala assim, não dada a vinho, né, no começo. Já no 8... Como é? Repete aí que eu não... no capítulo 3 de Timóteo, no versículo 3, fala assim, não dada a vinho, né? Uhum. Já no 8, ele fala que não é dada muito vinho. Há uma diferença? Ele está falando que é uma para beber pouco, ou outra é jeito nenhum? Tem uma diferença ali, porque, inclusive no grego tem uma palavrinha a mais ali, né? O não dado ao vinho e não dado ao muito vinho. Porque naquela época era comum, as pessoas bebiam vinho. Né? Era algo... Jesus bebeu vinho, entendeu? Então, assim, existiam... Assim, o que a gente percebe é que, para o governo, existe, assim... Apesar do diácono já ser uma exigência muito, né? Tu vê ali, tinha que ser homem cheio do Espírito Santo, né? Para o governo, então, é uma exigência ainda maior, né? Que aqui nesse porque a primeira parte que tu leu aí, ela fala do episcopado, do bispo. A segunda parte fala do diácono. Então, a primeira está se referindo ao bispo, a segunda está se referindo ao diácono. Mas tu lê esse capítulo aí, começa o quê? Se alguém
aspira ao episcopado, excelente obra mesmo. Então, tu vê assim que em termos de requisito, para ser bispo é maior do que para ser diácono, apesar de as exigências do diácono já ser muito elevada. Entendeu? Mas por quê? Olha só. Aí eu pergunto assim, por que essas exigências são tão, vamos dizer assim, tão elevadas? Tanto para o bispo quanto para o diácono. Porque lembra que esses são os dois cargos reconhecidos oficialmente na igreja. Então, essa pessoa ela pode se apresentar para qualquer outra assembleia ou diante dos ímpios e dizer, não, eu sou o bispo, né? No caso hoje, a gente não usa tanto a palavra bispo, mas pastor, eu sou pastor dessa assembleia, ou eu sou o diácono, né, de lá. Quando tu tem um cargo, e no teu relacionamento, seja com outros irmãos ou com outras pessoas, tu está representando a comunidade. Diferente de um membro, né? De um membro que não tenha o cargo. Ele não é olhado tanto, né, assim, se ele causar algum mau testemunho, não tem tanto impacto quanto dizer assim, puxa, foi o diácono de lá que fez isso? Foi o pastor de lá que fez isso, né? Foi o bispo que fez isso? Então, assim, os cargos, eles representam oficialmente a Assembleia. Por isso, há uma necessidade de que, primeiro, tem que ser cuidado para o reconhecimento. Né? Tem que ser... Paulo, inclusive, ele admoesta Timóteo dizendo assim, não imponha precipitadamente as mãos sobre alguém. Ali, no contexto, está falando o quê? Dos presbíteros, ou seja, não imposta ninguém num cargo oficial da igreja sem o devido cuidado. Porque essa pessoa vai representar a assembleia, né, aquela comunidade, perante outras pessoas. Quer pegar o microfone? Pastor jogou lixo na frente da minha coisa. Eu já estou jogando de volta várias vezes, entendeu? E aí quem foi que ele foi? Estão jogando lixo, né? Quem foi que ele foi chamar? Eu quero falar com o pastor. Eu quero falar com o pastor. Então, quem colocou o lixo ali, por exemplo, na frente do vizinho, bem ali, mesmo que esteja ali entulhos, né? Ele disse, não, eu quero falar com o pastor, porque eu quero falar com o pastor. Então, sobrou para o pastor. Sobrou para alguém representativo. Entendeu? Justamente. É desse jeito. Grandes poderes requerem grandes responsabilidades, né? Amém? Então, pode passar. Dá só um clique e espera aí. Isso. Aí eu queria ressaltar, irmãos, aqui, esse texto, que é o seguinte. Os apóstolos, eles falam o seguinte, olha, não é interessante, eu vou até ler aqui, como é que eles falam aqui? O vento aqui está me atrapalhando. Não é correto que nós abandonemos a palavra de Deus para servir às mesas. Vamos escolher alguns homens para fazer isso. Nós vamos nos dedicar, né, ao ministério da palavra. Então, olha só, aí a gente faz uma oposição aí de ideias, né? Servir à mesa e ministério da palavra. Será que um é maior do que o outro? Parece aqui que os apóstolos estão dizendo assim, não, a gente está num nível maior, esse aí vai dar um encargo que é de coisas mais básicas para outros. Só que não é bem isso, né? Olha só, não é isso que, assim, os apóstolos não queriam dizer que aquilo seria um trabalho inferior, até porque a palavra ministério da palavra, nos dedicaremos ao ministério da palavra, ali está dizendo, nos dedicaremos à diaconia da palavra, olha só. Então vai ter a diaconia das mesas e a diaconia da palavra, ambos são servos. Tá? Então, eles não colocam isso no sentido negativo, mas no sentido de que eles tinham uma incumbência especial.
e eles queriam se dedicar àquilo, tá? Eles precisavam, olha só, eles tinham uma assembleia de quase 5.000 pessoas, para estar alimentando com a palavra. Então, eles precisavam sim de uma entrega, uma dedicação da palavra muito grande. Não que o ministério às mesas fosse algo pequeno, entendeu? Não é. E isso fica muito claro por ele dizer que quem tem que exercer esse ministério na mesa tem que ser cheio do Espírito Santo, tem que ser cheio de sabedoria. Não era algo pequeno. E para ver, né, que realmente não era algo pequeno, olha o calibre dos homens que exerciam esse ministério. Estevão e Filipe. Tá? Então, não é uma questão de esse ministério é mais importante. Né? No corpo, cada membro é importante. A gente tende a achar que quem está aqui à frente partilhando, né, exercendo um ministério da palavra, talvez esteja fazendo um serviço maior do que o irmão que está distribuindo comida, de que está fazendo qualquer outro serviço na igreja. Tendemos a achar que é um lugar de mais honra ou de mais importância. Não. Todos os membros são importantes. O que há é diferença de função. É simples assim. É que nem o casamento. O homem tem uma função. A mulher tem uma função. A Bíblia diz que o homem, ele é o cabeça. Ele tem uma função de governo no lar. Isso faz dele mais importante? Não. O papel dele é diferente. O papel dele é de governo. Não significa que ele é mais importante do que a mulher. Ambos têm a mesma importância e o mesmo valor, apesar de terem papéis diferentes. Amém? Pega o microfone, né? Lá no texto de Atos, quando ele manda separar os 7 homens, ele dá 2 exigências, né? E uma delas é que eles sejam cheios do Espírito Santo. O contexto está falando que eles teriam que ser batizados no Espírito Santo? Não necessariamente. Né? Apesar de que, ali naquele contexto de Atos, era batismo com o Espírito Santo, ali eu acredito que geral, né? Porque né? Em Atos 2 eles são batizados. Depois, no 4, se eu não me engano, eles são de novo batizados e eles são empoderados de coragem, né? Justamente. A Bíblia usa muito, quando é essa questão daquele momento de descida do Espírito Santo, ele fala justamente nele, caiu sobre eles, né, o Espírito Santo, né? Mas não necessariamente tem a ver com o batismo em si, tá? Apesar de que Atos era algo muito importante, né? É porque, na verdade, né, Solimar, essa questão de ser cheio do Espírito Santo, eu vejo assim, Maurício, né? Isso deveria ser para todos os membros da igreja. Justamente. Entendeu? Todos os membros da igreja normal, crente normal, deveria ser transbordante do Espírito Santo. E uma coisa que marca a vida desses caras é que eles eram homens de oração. O Solimar leu ali o texto, que antes eles iam na hora terceira, né? Orar, né? Como o judeu fazia, aquela hora nona e outras horas também. Mas esses caras, eles viviam encharcados do Espírito Santo. Então, eles eram homens de oração, homens cheios de amor, né? Homens cheios de virtudes de Deus. Então, é isso. Na verdade, todos nós devemos ser cheios do Espírito Santo. Mas eles eram os caras que estavam queimando, ardendo mesmo. Então, eles tinham não só uma sede do Espírito, mas eles tinham paixão por servir. Eu acho que uma identidade hoje na questão de diaconia, de ministério, em qualquer área, é que a pessoa tem uma paixão por servir, né? Ela tem um espírito voluntário, ela se doa, ela diz, não, estou aqui, pode contar comigo, Senhor, né? Eu acho que a fila era grande ali, viu, irmãos? Era grande. Amém? E olha só, é que nem aqueles requisitos para ser um bispo ali de 1 Coríntios, ou para ser um diácono de 1 Timóteo, tudo aquilo lá é para todos os crentes. Mas por que ele diz, o bispo tem que ser assim? Ou seja, ele quer dizer, o bispo tem que ser alguém que já alcançou isso. Mas aquilo é para todo mundo, para todos os cristãos tem que ser honesto, hospitaleiro, né? Todas aquelas qualidades ali é para todos os crentes. O detalhe é, para assumir o encargo na igreja, precisa já ter alcançado isso.
mas aquilo é meta de todo crente. Amém? Eu percebo aqui que essa direção da escolha, né? Porque muitas vezes a gente chega a ser criticado por escolher, mas você vê que é uma coisa normal da igreja, separar alguns, escolher alguns, né? Deus dá essa, como eu posso dizer, essa incumbência para quem nos lidera, né? Escolher, eu posso escolher. E aqui eles escolheram homens com critérios, né? Homens cheios do Espírito Santo, de sabedoria, e disse, e eles vão ficar responsáveis por esse serviço. Nós vamos ser aliviados, né, dessa parte, e eles vão ficar responsáveis. E diz que eles disseram que a eles seriam responsáveis e se dedicar apenas à oração e ao ensino da palavra, que já é uma coisa bastante pesada e puxada e que exige, né, bastante dedicação. Aí diz assim que a ideia, eu gosto dessa palavra aqui na NVT, né, essa ideia agradou a todos. Não teve aquela contenda, aquele burburinho, mas eu não concordo, eu discordo. Eles tiveram, a ideia agradou, cara, é legal essa ideia, eu gostei, a gente percebe o nível de submissão ali, de respeito, de honra, né? Aquelas pessoas que tiveram aquela ideia, que legal. E depois eles separaram esses 7 homens que o Estevão saiu liderando a lista, né? E depois eles foram apresentados aos apóstolos, né? Você percebe aí uma sequência de atitudes da igreja primitiva, que oraram por ele e lhes impuseram as mãos. Houve o reconhecimento apostólico, né, sobre aquelas pessoas para desempenho daquele serviço. Eu estava pensando ali assim, que sempre foi um privilégio servir ao Senhor, a igreja. Até a palavra de Deus diz, quem aspira ao episcopado, excelente obra almeja, não é isso? Então, é muito legal, eu acho que é muito lindo você anelar, chegar numa posição para executar um ofício. Eu desejo chegar nesse lugar, né? É uma coisa assim. E você percebe que eles aceitaram de bom grado aqueles irmãos que foram escolhidos para executar aquele serviço. Eu percebo 2 coisas hoje. Muitas pessoas fugindo dos serviços, muitas pessoas achando que não são capazes, acho que por vergonha, às vezes, né? Não querendo um serviço. A gente não vê um Estevão dizendo, escolhe outro, eu não estou capacitado para isso. Pelo contrário, eles consideravam muita alegria deles poderem estar servindo ali às mesas, não é isso? Então, hoje eu tenho visto muitos pastores, mestres, alguns pastores que a gente escuta, eles dizem assim, eu nunca mais atendi ninguém. Faz muitos anos que eu não atendo mais ninguém no meu gabinete pastoral, alguma coisa assim. Por quê? Porque já existem outros pastores na igreja que servem aquela demanda específica para atender os irmãos novos que estão chegando. Por exemplo, o que a ABAPAI faz? Ela quer colocar no coração dos líderes da casa, abrirem casas de atos, para que cada líder possa pastorear uma parte da igreja, uma parcela do corpo, né? Que não fique só pastor e pastora pastoreando, mas que cada líder tenha ali os membros da igreja para pastorearem. E isso é bênção, porque isso nos vai fazendo crescer, né? E assim, então, esses pastores que a gente tem escutado, tem conversado, eles não estão mais fazendo, por exemplo, servindo essas mesas de atender. Pastores de grandes igrejas, né? De fazem muito tempo que eu não faço atendimento, porque o trabalho deles hoje específico é isso, ensino e oração. E eu acredito que o Senhor, Ele realmente chama o seu povo para que cada um desempenhe a sua função no corpo, né? E isso é muito importante. O diaconia é muito importante. A gente saber que é privilégio servir o Senhor e existe muita demanda na casa do Senhor. Por isso que Ele pede para a gente orar que o Senhor envie, né, mais obreiros. Eu não queria tomar o tempo, mas eu estou me lembrando aqui, importante,
Nem que a gente comece um pouco mais tarde, né? O culto. Amém. Está tão gostoso, irmãos, está tão bom. Irmãos, vocês sabem qual era o contexto, assim, presta um pouco atenção, o contexto do que era as viúvas naquela época? Você sabe qual era o contexto de ser viúva naquela época? Geralmente os maridos e os filhos iam para a guerra, né? Iam para a guerra. Então elas ficavam totalmente desamparadas. Servir a mesa não era só, eu vou dar um prato de comida para aquela viúva. Elas eram pobres, elas eram doentes, elas eram discriminadas, tá, irmãos? Elas eram discriminadas. Então, irmãos, esse serviço de servir a mesa era muito mais profundo do que apenas dar uma cesta básica ou outra coisa. Era um cuidado profundo. Então, esses caras, esses diáconos, eles eram extraordinários em Deus. Por quê? Eles deveriam exercer, ser cheios do Espírito Santo, eles deveriam exercer um ministério de diaconia cheio de amor. Eles iam entrar em ambientes de necessidade dessa mulher, né? Dessas mulheres. Então, geralmente, era uma coisa muito profunda, era uma coisa assim, bem prática, né? Bem prática. Então, eu só queria dar esse toque para vocês aí. Amém. Pode ficar à vontade. Vamos. Acho que alguém quer fazer alguma consideração? Que nosso horário já deu. A gente vai. Coloca mais uns 15 minutos aí, senhor. Mais 15 minutos, bora colocar mais 15 minutos. Vamos fechar isso aí. Então passa bem um slide. Bora fechar isso aí. Irmãos, e aí, essa questão do diaconato chama atenção para algo, irmãos. Os irmãos lembram o que tem lá em Hebreus, capítulo 6, versículo 1? Inicia lá. Lá fala dos fundamentos da fé. Né, dos princípios, daquilo que é básico. E uma das coisas que é básica na doutrina, né, no ensino, é a imposição de mãos. Né? É justamente a imposição de mãos. Ou seja, é algo fundamental na vida cristã. Olha o Estevão aqui. Amém? Olha só, a imposição de mão era um dos princípios elementares, tá? E, olha só, o texto que nós falamos lá, 1 Timóteo 5, 22, impor precipitadas as mãos, no contexto ali falando do presbitério. Então, é o que nós ressaltamos, o cuidado que se tem que ter na imposição de mão para reconhecer alguém num cargo, né, da igreja. Amém? É interessante, olha só, Jacó abençoando seus filhos. Vocês já leram essa história? Jacó abençoa os filhos de José, e ele cruza, né, os braços, né? O José. Eu não lembro se é nesse contexto da imposição de mãos lá sobre reconhecer uma pessoa na função, que fala em seguida sobre Timóteo não ser cúmplice dos pecados de outro. O que é que tem a ver? Justamente. Olha só, quando alguém está debaixo de um encargo, né, de um cargo oficial na igreja, ela tem uma responsabilidade, uma incumbência, e a palavra dela, as ações dela têm um peso maior. Uma coisa, por exemplo, vamos dizer assim, o pastor Samuel dá uma direção. Outra coisa é um outro membro que não tem encargo na igreja dar uma direção. Qual direção tem mais peso? Né? Logicamente, daquele que tem encargo. E essa pessoa, se ela for encarregada de um ofício na igreja, ela tem um potencial de causar muito mais dano do que a pessoa sem um cargo. E aí, se a pessoa de modo precipitado, colocada no encargo, e ela vai agir ali com pecado, né? Com egoísmo, com soberba, entendeu? Vai expressar pecado, porque são, né, pecados. Ou seja, a pessoa pode se orgulhar daquilo, né? Inclusive fala lá que o presbítero, né, nesse mesmo texto, não deveria ser neófito, novo convertido, para não incorrer na condenação do diabo. Ou seja, a tendência de uma pessoa nova na fé, que não é tão madura, eu tenho um cargo, e ela acha que cargo é posição, ela acha que cargo é autoridade. E o que acontece? Tem uma tendência muito grande de se soberbecer. E aí vai agir, vai aconselhar com
esse pecado, né, no coração. E aí imagina, um conselho que às vezes um conselho que tu dá para uma direção na vida da pessoa pode estragar a vida dela. E aí, se eu coloquei essa pessoa, e essa pessoa no seu exercício tá, vamos dizer assim, pecando, né, contra Deus, exercendo da maneira que não devia, porque ainda não foi tratado no seu caráter, ainda tem muito orgulho, tem muita soberba, tem muitas coisas que afetam a vida de outras pessoas, eu impulsei ela. Eu fui precipitado. Eu vou ser cúmplice no pecado dela. Então, a quem muito é dado, muito é exigido. Por isso que diz assim, ó, não quereis muitos de vós serem mestre, porque haveremos de receber muito maior juízo. Se o mestre ensinar algo que não está alinhado, vai fazer talvez muitas pessoas ir pelo caminho errado. E aí, aonde vai cair o juízo? Se um pastor der um conselho que não está alinhado com o coração de Deus, com a palavra de Deus, e estragar a vida de uma pessoa, aonde é que cai o juízo? Lá em Hebreus fala, né? Honra esses homens, porque eles velam, né, por vossas almas como quem deve prestar contas. Então, sério, tem a responsabilidade de quem vai prestar conta de pessoas e tem a responsabilidade de não empossar alguém precipitadamente. Olha só, que Deus tenha misericórdia, né, da gente. Né? Amém? Então, vou correr só para a gente fechar isso aqui, que é o último slide. Então, imposição de mãos para reconhecer, imposição de mãos para abençoar. Lembra de José? Aqui é interessante porque tem algo profético, né? Os filhos, José, conhecedor da tradição, chega diante de Jacó e pede para ele abençoar seus filhos. E José, conhecedor, bota o filho mais velho à mão direita de Jacó e o filho mais novo à mão esquerda. O mais velho tem a primogenitura. E aí Jacó faz o quê? Ele cruza as mãos e aí José tenta, né? Não, pai, está errado. É esse aqui que é o mais velho, né? Tenta ajeitar e Jacó disse, não, é isso mesmo. Por quê? Porque estava sendo algo profético, inclusive. Amém? Então, Jesus impõe as mãos para abençoar as crianças. Olha só, a imposição, existe na imposição de mão uma identificação com quem impõe a mão e quem tem a mão imposta sobre a cabeça. Lembra do holocausto? A pessoa levava o holocausto para sacrifício, ela colocava a mão sobre o sacrifício, se identificando com ele. Ou seja, agora ele vai morrer em meu lugar. Eu pequei, ele morre. Está vendo a seriedade de se impor as mãos? Jesus impunha as mãos para curar. A gente vê isso muito no ministério de Jesus. Existe a questão de impor a mão em Atos, né, para recebimento do Espírito Santo. Lembra que foi Filipe, inclusive, foi, se eu não me engano, em Samaria, foi pregar lá, pregou, ganhou muitas pessoas, e aí depois mandaram alguns dos apóstolos lá, né, para conferir o trabalho lá, e aí perguntaram, receberam o Espírito Santo quando creram? Não. E aí os apóstolos foram, impuseram as mãos. Ou seja, está vendo até isso, a diferença de dons? Está vendo a diferença de dons? A Filipe, cheio do Espírito Santo, um evangelista, né, de mãos cheias aí, cheio do Espírito Santo, mas os apóstolos que vieram e puseram as mãos para receber o Espírito Santo, serem batizados com o Espírito Santo. É? Receba, né? Então, existe a imposição de mão para a comunicação dos dons, né? Transferência de autoridade e o que a gente viu, investidura numa função. Amém? Amém? Então, acho que por hoje, vamos orar. Vem aqui, Maurício, orar aqui. Amém. Vamos orar? Ficar de pé? Encerrar. Pai, nós queremos, Pai, te agradecer sobre esse ensinamento das tuas escrituras, Pai. Queremos dizer que nós somos gratos, porque o Senhor tem capacitado e habilitado o irmão Solimar
a nos ensinar tudo aquilo que é fundamental para os últimos dias, tudo aquilo que é sagrado e coerente para que nós vivemos uma vida santa e santificada em Ti, Pai. Nós queremos dizer, somos gratos por essa noite, porque nós vamos iniciar mais uma vez um culto ao Teu nome, Pai. Queremos dizer que nós rendemos graças a Ti, Pai, e dizemos que nós somos mais do que abençoados, porque nós temos o fundamento da Tua Escritura. Em nome de Jesus, amém, Senhor.